Olá, sejam bem-vindos à apresentação do meu vídeo posta. Eu sou Ludmila Fortunato, bacharel em Geografia e estou como primeira autora do artigo intitulado Análise das Unidades de Paisagem da Subbacia do Rio Vaza Barris no Polo Regional de Jeremoabo, que também conta com a autoria da professora doutora Elane Fiuza Borges, da licenciada em Geografia Thalia Moraes Lima e do bacharelando em Geografia Lucas Amorim Fernandes. A paisagem analisada de maneira geossistêmica se apresenta enquanto complexo dinâmico, criado pela relação sociedade-natureza e pela combinação dos aspectos físicos, biológicos e sociais, em que leva-se em consideração a apropriação, a forma como o homem se apropria de tais elementos. Analisar a paisagem em unidades significa dividi-la em conjuntos hierárquicos naturalmente semelhantes e que interagem, entre si, tornando-a sistêmica. Apesar disso, a delimitação dessas unidades é um pouco complexa, justamente porque torna-se necessário individualizá-las para analisá-las, individualizá-las em tipologias de relevo, clima, uso e cobertura, para assim verificar a sua interação com os demais aspectos. Haja vista que a análise geossistêmica, essa ótica geossistêmica leva-se em consideração essa relação entre os aspectos das suas interações, o potencial dinâmico e hierárquico associado à subbacia enquanto unidade de análise é justificado justamente pela premissa de que os recursos hídricos fazem parte dos sistemas ambientais e que assim interagem e se relacionam com os demais aspectos. Nesse sentido, nesta pesquisa, objetivou-se identificar e delimitar as principais variáveis ambientais que compõem a subbacia do Rio Vaza Barris no Polo Regional de Desertificação de Jeremoabo, bem como caracterizar a paisagem da subbacia através da preposição das unidades de paisagem. No que diz respeito à metodologia, a área de estudo escolhida para o desenvolvimento dessa pesquisa é a porção da subbacia do Rio Vaza Barris, localizada no Polo Regional de Jeremoabo, que abrange 8 municípios do polo, que são eles Antas, Canudos, Cícero Dantas, Corona Juaçá, Jeremoabo, Novo Triunfo, Pero Alexandre e Uauá. Além disso, essa porção da subbacia comporta 3 unidades de conservação, que são elas a Estação Ecológica do Raso da Catarina, a Área de Proteção Ambiental Serra Branca e a Área de Relevante Interesse Ecológico do Corrobó. No que diz respeito às demais etapas da metodologia, foi-se realizada uma revisão bibliográfica dos conceitos considerados norteadores para o desenvolvimento dessa pesquisa, sendo eles paisagem, unidade de paisagem, desertificação e bacia hidrográfica. Também foram adquiridas variáveis ambientais de clima, a de geologia adquirida através do IBGE, geomorfologia e solos também. Foram adquiridos também os dados de uso e cobertura das terras através da plataforma do MAP Biomas e o modelo digital de elevação através da Embrapa, do qual foi gerado as variáveis de declividade e altimetria. Essas variáveis elas foram integradas em ambiente SIG, foram ponderadas e foi realizado a delimitação das unidades de paisagem, por fim, a caracterização da área de estudo, levando em consideração essa mesma delimitação. No que diz respeito aos resultados e discussões dessa pesquisa, levando em consideração que a porção da subbacia no Polo Regional de Jeremoabo, ela abrange formações vegetacionais típicas do bioma Caatinga, mas que também é marcada pelo processo de desertificação e processos erosivos espacializados de forma heterogênea. Além disso, a presença de altos índices de desmatamentos derivados de um uso intensivo do solo e da instalação de ambientes de agropecuária. Pode-se analisar o resultado da sobreposição das variáveis ambientais caracterizadas, de forma que foram delimitadas 3 unidades de paisagem para essa porção da subbacia. Assim, na figura 3, pode-se observar o resultado da delimitação das unidades de paisagem, em que foram delimitadas 3 unidades de paisagem. Observa-se também que as unidades 1 e 3 elas são dispostas de forma descontínua ao longo da área de estudo. No que diz respeito à configuração da paisagem e a relação com as variáveis ambientais, as 3 unidades de paisagem elas abrangem as subprovíncias geológicas Sergipana, Riacho do Pontal e Recôncavo Tucano-Jatobá, em que a primeira está associada principalmente à unidade geológica Formação Marizal, de abrangência nessa área de estudo, e também associada à presença de rochas sedimentares e sedimentos, principalmente no que diz respeito às áreas dos municípios de Canudos, Jeremoabo, Nova Triunfo e Antas. Já a segunda, nas abrangências das unidades
geológicas Santa Luz e Uauá, associadas a rochas magmáticas e metamórficas. Com essa configuração dessas 3 unidades, nota-se também a predominância, né, na configuração da composição do relevo, que se tem uma predominância das unidades geomorfológicas Chapada de Tonã e Serra Talhada, principalmente nas áreas das unidades 2 e 3, dispostas ao longo dos municípios de Jeremoabos e Canudos, caracterizadas principalmente pelas feições planas e conservadas, incluindo grande parte da área do Raso da Catarina, e também associada à formação marizal, como foi citado anteriormente, e estendendo-se, né, até o limite superior dessa região. Quanto à tipologia do solo, né, levando em consideração essa relação relevo, geologia e geomorfologia, né, relevo e geologia, é notória a predominância de neossolos com as subordens do litólico, quartzarino órtico e regolítico eutrófico, ao longo, né, dispostos ao longo da subbacia, principalmente ao longo das 3 unidades, abrangendo os municípios de Canudos, Jeremoabo, Coronel João Sápio, Alexandre e Nova Triunfo. No tocante às subordens, o neossolo quartzarínico ele é de abrangência nessa área de estudo e é derivado, né, da formação marizal, originada do arenito da formação marizal, e por isso também são predominantes na reserva ecológica do Raso da Catarina e na área de proteção ambiental da Serra Branca. De forma descompartimentada, né, descontínua, entre as unidades 1 e 2, também destaca-se, né, observou-se a presença de dilúvio solo crômico associado à subprovíncia Jequié-Curaçá. Também, como resultado da influência e da relação entre as variáveis ambientais, tem-se as classes de uso coberturas das terras, em que a formação savânica é a formação natural de maior abrangência na área de estudo, também de maior abrangência nas 3 unidades de paisagem, isto porque é configurada por um mosaico paisagístico caracterizado por diferentes fitofisionomias de caatinga, a citar caatinga parque, caatinga arbórea, caatinga arbustiva. Em contrapartida, a agropecuária também é uma classe de abrangência nas 3 unidades de paisagem, e muitas vezes a formação savânica ela é intercalada por diferentes tipos de cultivos agrícolas, em destaque para essa área de convergência, né, entre as unidades de paisagem, principalmente as unidades 1 e 3, a gente percebe aqui, você tem a presença de cultivos e práticas agropastoris impulsionadas pela irrigação. Ademais, também justifica-se as atividades do sistema de agricultura, né, a abrangência dessas atividades, principalmente da agricultura típica de sequeiro e subsistência, a altimetria desse ambiente, né, então as características geomorfológicas e climáticas, elas vão estar associadas justamente pela disposição altimétrica que varia do baixo ao moderado de topografia, né, e se tem uma abrangência da agropecuária em evidência nas 3 unidades de paisagem, principalmente também a leste da subbacia, se tem uma variação altimétrica moderada, então se tem essa instalação da agropecuária, e também nessa área, como citado anteriormente, do Vaza Barris, impulsionado pela irrigação. E assim, né, conclui-se que a análise das variáveis ambientais através de ambiente e através do sistema de informações geográficas permitiu inferir sobre o comportamento e a configuração da paisagem da porção da subbacia do rio Vaza Barris no polo regional de Jeremoabo. Verificou-se que os padrões e os condicionantes ambientais estão espacializados de forma heterogênea ao longo da área de estudo, justamente porque as unidades de paisagem definidas elas se apresentam de forma descontínua por toda a subbacia. E aqui são dispostas as referências utilizadas nesse slide. Por fim, gostaria de agradecer a todos e todas por estarem assistindo ou por terem assistido à apresentação do meu video poster.